Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei a hora que você está assistindo, mas quero te desejar boas-vindas ao curso de AutoCAD do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu me chamo Vinícius e sou membro do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. E estou aqui para acompanhar você no curso de AutoCAD. Mas, para iniciarmos, eu disse que eu faria uma pequena introdução sobre o desenho técnico. E então, eu vou falar um pouco aqui sobre. Mas bem, o que é o desenho técnico? É como se fosse uma representação gráfica de objetos e suas relações, de maneira coerente e precisa, através da descrição de forma e tamanho. Mas como assim? Bem, o desenho técnico é aplicado para a criação de projetos de forma que haja uma padronização. Ou seja, uma padronização de forma que em cada lugar em qualquer lugar que formos, esse desenho seja entendido por profissionais da área. Por exemplo, uma planta baixa que fazemos aqui no Mato Grosso deve ter elementos que devem ser entendidos se uma pessoa lá, por exemplo, de São Paulo ou de outro país, quando ver aqueles elementos, ela entenda o que está sendo projetado naquele desenho que estamos considerando neste caso. E por isso que ele possui uma linguagem gráfica internacional. Aqui no Brasil, a ABNT fixa as condições gerais que devem ser observadas na execução dos desenhos técnicos, ou seja, ela publica normas que devem ser seguidas, por exemplo, a NBR 5410, que diz respeito às instalações elétricas, a NBR 5444 também, dentre muitas outras que achamos aí. Todas são postadas pela ABNT para seguirmos um padrão, para que, como eu havia comentado, em qualquer lugar que formos, esse desenho deve ser entendido por algum profissional da área. Por exemplo, um engenheiro eletricista daqui, do Mato Grosso, deve entender, por exemplo, um projeto elétrico criado por um engenheiro eletricista lá de São Paulo. Ou seja, por causa disso, é necessário que haja essa padronização. Mas, antes de iniciarmos o AutoCAD realmente, eu gostaria de passar para vocês uns fundamentos no desenho técnico manual, ou seja, desenho técnico à mão, que é muito importante para entendermos e nos inserirmos no software AutoCAD. Bem, primeiramente eu vou apresentar aqui uns equipamentos usados em desenho manual, que no caso aqui temos uma mesa de desenho com régua paralela. Essa mesa de desenho serve para fixar o papel que desejamos desenhar sobre ele, fixamos o papel, e essa régua serve para traçar de forma que o traço não saia com alguma deformidade, o traço saia reto. Por isso que é importante que essa régua seja muito bem colocada aqui nessa mesa, para que as linhas sempre saiam de forma reta. Temos aqui os esquadros. Esses esquadros, eles servem basicamente para traçar linhas e traçar ângulos. Temos aqui o esquadro que possui o ângulo de 30, 60 e 90 graus. E temos aqui o esquadro com ângulo de 45, 45, 90 graus. Lembrando que estamos tratando de esquadros são triângulos, ou seja, a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180 graus. O escalímetro é basicamente usado para medir. Ele possui algumas escalas aqui, ó, que por exemplo temos a escala de 1 para 100, e é basicamente usado para medir no desenho. O compasso é utilizado para traçar circunferências. A gente fixa essa pontinha aqui em algum local do papel e traçamos a circunferência com esse outro lado aqui e ajustamos o tamanho do raio que desejarmos a partir dessa abertura.
E a lapiseira e o grafite, né, que indispensável para fazer o desenho, que é com ela que iremos escrever ou desenhar, ou seja, construir o nosso desenho. Bem, esses só foram um pouco de materiais que eu quis apresentar para vocês que são usados no desenho manual. Porém, o desenho manual, eu gostaria de passar essa foto aqui para vocês. Essa é uma foto de dois trabalhadores, não sei se são arquitetos ou são engenheiros, do século passado, desenvolvendo um projeto. Provavelmente algum croquis de alguma localização. E é nítido, quando observamos essa imagem, observamos a dificuldade que eles têm para elaborar esse projeto. Estão aqui com lapiseira, esquadro. E observamos que o projeto é uma folha gigante e é bem difícil fazer aqui manualmente. O que também queria mostrar para vocês é uma planta baixa antiga. Olha aqui uma planta baixa antiga. E eu gostaria de mostrar para vocês, olha aqui, ó. Essa planta baixa que eu achei, ela está aqui, ó, com uma corrosão. Ou seja, é aqui é o ponto que eu queria chegar para falar sobre o desenho à mão. Por quê? Porque o desenho à mão, ele pode sofrer as intempéries do tempo, do ambiente, como, por exemplo, desgaste, corrosão. E também, o desenho à mão acaba tomando muito mais tempo se formos comparar com o desenho do mesmo projeto em um ambiente computacional. Pois, no ambiente computacional, conseguimos elaborar esse projeto mais rápido e também temos a vantagem de não ter as ações do ambiente que podem acabar estragando o desenho. Por exemplo, aqui nessa imagem, vemos que as ações do ambiente, ou seja, a corrosão, o desgaste, fez com que essa parte aqui da folha estragasse. Tanto é que, se observarmos a folha também, a folha está bem antiga, assim, bem apagada. Já se esse projeto tivesse sido feito no AutoCAD, esse projeto estaria intacto e não sofreria essas ações do tempo, de corrosão e desgaste. E é basicamente por isso que eu apresentei tudo isso para vocês, que apesar dos avanços tecnológicos que o AutoCAD proporcionou, ainda é necessário aprender o desenho técnico manual, porque é necessário compreender as origens do desenho, bem como seu funcionamento. Portanto, é importante compreender estes fundamentos antes de partir para a aplicação no AutoCAD. Lembrando que todo desenho técnico mesmo, temos que pensar nele de forma lógica. Ou seja, a gente tem que mentalizá-lo de forma que construímos ele no nosso imaginário, pois tudo isso ajuda no desenvolvimento de projetos. Mas gostaria de... O que vocês estão esperando, né? É que eu falo, mas o que é o AutoCAD? Bem, o AutoCAD é um software do tipo CAD, que significa, em inglês, Computer Aided Design, ou em português, desenho auxiliado por computador. Ele é desenvolvido e distribuído pela Autodesk. A Autodesk é a empresa que desenvolveu esse software. E podemos dizer que o desenvolvimento do AutoCAD foi uma verdadeira revolução para o desenvolvimento pleno de diversos âmbitos da vida da humanidade, tendo em vista que possibilitou diversas vantagens para a engenharia, arquitetura, indústria, o ramo industrial, o ramo de design, dentre muitas outras. E, dentre as vantagens, a principal que podemos citar é a facilitação em desenvolvimento de projetos. Porque antes os projetos eram todos feitos à mão, utilizando as ferramentas de desenho que eu apresentei anteriormente, por exemplo, lapiseira, borracha, régua, escalímetro, compasso e etc. E, como eu havia comentado, por ser um desenho físico,
ele era suscetível às ações do tempo, às ações do ambiente, por exemplo, desgaste, corrosão. Então, imagina fazer um projeto que demorou, por exemplo, anos para ser desenvolvido, e esse projeto tem alguma coisa, por exemplo, cai alguma água em cima dele, e esse projeto acaba estragando. Seria trabalho de anos perdido por conta de coisas do ambiente. Já o mesmo projeto desenvolvido dentro do ambiente computacional do AutoCAD, não teríamos esse problema. O projeto teria uma cópia, um backup de restauração, e esse projeto não seria perdido tão facilmente. E também, uma outra vantagem é que o desenho à mão acabava tomando muito tempo, se formos comparar com o desenvolvimento do mesmo projeto em ambiente computacional. Porque, além de ser mais rápido para projetar, também não existem as ações do ambiente que podem estragar o desenho. Em decorrência disso, foi viabilizada a criação de diversos projetos mais complexos e mais elaborados. Sendo assim, notamos que o desenvolvimento deste software foi de grande importância para a construção do mundo contemporâneo no qual estamos inseridos. Bem, observamos que o AutoCAD ajudou de diversas maneiras a vida das pessoas, né? A vida da humanidade como um todo. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a obtenção da versão do AutoCAD para estudantes. Bem, primeiramente é necessário acessar o site oficial da Autodesk, que é esse site aqui. Eu vou acessar ele aqui para vocês verem. Entrando aqui no site. Esse é o site, pessoal. Nesse site, vocês têm que clicar aqui, criar conta. Vocês têm que preencher aqui o país, né? Vou colocar aqui Brasil. Função estudante. Tipo de instituição. E aqui você coloca a data de nascimento. Aqui. Fazendo só um teste aqui com vocês, pessoal. Nisso vocês criam uma conta, vocês colocam o seu nome, sobrenome, e-mail e uma senha. E se tiverem alguma dúvida durante essa criação dessa conta, que conta estudante, para baixar o AutoCAD versão estudante, qualquer dúvida vocês enviem para a gente, para a equipe organizadora do curso, que ajudaremos todos vocês a obterem essa versão do AutoCAD estudante. Mas continuando aqui, vou apresentar aqui os requisitos necessários para que o AutoCAD rode de forma boa no computador. Lembrando que, apesar desses serem os requisitos recomendados, computadores com requisitos mais básicos também vão rodar o software, só não vão rodar o software de uma forma 100%. Pode rodar com algum travamento, pode rodar com algum problema, mas nada que impeça de fazer o curso. Por exemplo, aqui, ó, essas informações eu peguei do site da Autodesk, que fala que o processador mínimo para rodar AutoCAD 2021 é um processador de 2,5 a 2,9 GHz. Mas se você tiver um processador de 2, 1.8, é bem provável que também vai rodar. Só que não vai rodar com o mesmo desempenho, ele vai apresentar alguns travamentos, mas de certa forma ele vai conseguir rodar sim. Agora aqui para a memória RAM, por exemplo, lá no site está falando 8 GB é o mínimo, 8 GB de RAM. Porém, devo salientar que isso daqui não é o mínimo realmente. Esse aqui é o mínimo para rodar sem travamentos. Porém, se tiver 4 GB de RAM ou 2, também é bem provável que talvez o programa funcione.
Da mesma forma também para a placa de vídeo, que mesmo uma placa de vídeo mais básica também vai suportar, porém, como eu estou afirmando, vai funcionar com alguns travamentos, mas é possível usar o software. Bem, mas qual é a importância do AutoCAD na engenharia elétrica? Por que é importante o engenheiro eletricista saber sobre o AutoCAD? Bem, se formos parar para pensar, o AutoCAD possui uma grande importância no ramo da engenharia elétrica, pois ele é um software que ajuda na carreira. Como assim ajuda na carreira? Se vocês verem as ofertas de estágio, a grande parte dessas ofertas, dessas vagas de estágio que são disponibilizadas, dentre os requisitos para concorrer à vaga, está lá, possuir conhecimentos sobre AutoCAD. Ou seja, quando você tem o conhecimento sobre o AutoCAD, isso já coloca você mais próximo de conseguir essa vaga. Tanto pode ser a vaga de estágio ou pode ser uma vaga de emprego mesmo, na área. Por isso, é importante que todos saibam utilizar essa ferramenta, esse software AutoCAD. Porque ele é de extrema importância e pode ajudar você futuramente na sua carreira como engenheiro eletricista. Bem, mas o AutoCAD ele é utilizado para o desenvolvimento de projetos elétricos, desde os mais simples residenciais, até os mais complexos e elaborados, edificações de grande porte, como prédios e indústrias. Além disso, também é aplicado no desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos, que agora, nos últimos anos, está tendo uma grande procura, então é importante saber AutoCAD para conseguir desenvolver projetos solares fotovoltaicos. Então, observamos que o AutoCAD é de extrema importância para o engenheiro eletricista que deseja trabalhar na área de projetos elétricos em geral. Bem, mas agora eu vou aqui apresentar um pouco aqui do software para vocês, porque eu só estou falando aqui e não estou mostrando o software ainda, Bem, primeiramente aqui, eu gostaria de mostrar um projeto para vocês, mas é apenas para mostrar mesmo, nessa primeira aula, que na próxima aula, acredito que vocês já terão o AutoCAD instalado, aí a gente continua mostrando mais coisas aqui dessa interface, mas essa aqui é a página quando abrimos o programa, quando abrimos o AutoCAD. Aqui eu vou abrir um desenho simples aqui, somente para mostrar para vocês como é um projeto feito no AutoCAD. Isso daqui é um projeto de uma planta baixa, de uma casa simples, apenas para mostrar. Tem toda uma configuração para que esse projeto seja bem estruturado. Temos aqui diversas funções aqui aplicadas para atingir o objetivo desejado. Esse daqui é uma planta baixa, Agora eu vou abrir aqui um projeto elétrico. Aqui é um projeto elétrico, como vocês podem ver, esse projeto aqui foi desenvolvido no AutoCAD. Ele possui aqui, toda a distribuição de eletrodutos, os pontos de iluminação, pontos de tomada, distribuição dos circuitos, o quadro de distribuição. E aqui do lado a gente tem o diagrama unifilar e a legenda. Legenda essa de extrema importância, como eu havia comentado anteriormente, que é pela legenda também que um projeto que fazemos aqui no Mato Grosso pode ser entendido em outro estado ou em outro país. Por isso, é de extrema importância sempre possuir legenda nos projetos. Ou possuir alguma coisa que identifica cada elemento, que no caso, aqui temos luminária, com indicação de potência e comando e circuito. Aqui potência.
E isso daqui é somente para demonstrar para vocês o que é possível fazer dentro do software AutoCAD, que é uma área muito importante, que é a área de desenvolvimento de projetos elétricos. Mas, pessoal, para essa aula, é basicamente isso. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem bem e até a próxima.